E aí, gente? Eu sou o Leonardo Franco. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a regra do jogo Tortos. Tortos é um jogo para 2 jogadores, onde quem fizer 3 pontos ganha. Ah, e como é que faz o ponto? É fácil. É só você capturar o seu oponente e jogar ele no buraco. E para referência nesse manual, essa peça aqui é um buraco, essa peça aqui é um poço sem fundo, que também é um buraco. Tá? Então toda vez que eu fizer referência a buraco, eu estou falando dessas duas peças. E agora nós vamos montar o jogo. Tem essa caixinha aqui, nele vem 4 peões, vamos pegar os peões. São 2 vermelhos e 2 amarelos, cada jogador escolhe uma cor. Vamos supor que o jogador vermelho está aqui e o amarelo sou eu. Vamos tirar daqui, pegar aqui. Agora pega essas fichas e com a face para baixo, a gente vai embaralhar, embaralha bem, embaralha, embaralha. E cada jogador vai escolher 3 fichas e vai levar ela para a mão quer dizer aqui na frente, abertas. Tá? Vamos tirar aqui para o lado. Se uma ficha que eu escolher aqui for um buraco, ou que o oponente escolher for um buraco, essa ficha vai ter que ser devolvida, porque não pode ter buraco na mão. Ó, buraco. A ficha é devolvida e o jogador escolhe outra. Escolhe essa aqui, tudo aleatório. Essa daqui e essa daqui. Beleza? O buraco devolve para cá e torna a embaralhar. Vamos acelerar esse processo e pronto. Com essas fichas que sobraram, vocês vão montar um quadrado de 7 linhas por 7 colunas. Então, vamos pular essa parte para já estar tudo pronto. Está pronto aqui o jogo. E o que a gente tem que fazer agora? Nós vamos abrir as fichas da coluna central e da linha central. Vamos acelerar esse processo para também encurtar esse vídeo. Ok, e o que a gente faz agora? A gente sorteia quem vai começar. Vamos supor aqui que vai ser o amarelo, eu que vou começar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um peão e eu tenho que botar ele em qualquer casa, qualquer ficha da minha área, que são essas 3 linhas mais próximas de mim. Eu posso escolher a ficha que eu quiser. Por exemplo, eu posso escolher aqui, seja uma ficha aberta, seja uma ficha fechada. Aí o jogador vermelho em resposta vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar uma ficha dele e vai botar onde ele quiser. Vamos supor aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o segundo peão e o jogador vermelho vai fazer também com o segundo peão. E pronto. O jogo já está montado. Vamos agora para as regras. Cada jogador vai fazer uma ação na sua vez. Começando no caso aqui desse exemplo pelo amarelo, que sou eu. E depois o vermelho vai fazer uma ação. Aí eu faço uma ação, o vermelho faz uma ação. E assim fica cada um fazendo uma ação. Quais são as possíveis ações? Você pode fazer uma ação que manipula a ficha. Ou você pode fazer uma ação que manipula o peão. E quais são as possíveis manipulações de ficha? O que você pode fazer com uma ficha? Você pode abrir uma ficha. Você pode pegar uma ficha qualquer e abrir. O que mais você pode fazer com uma ficha? Você pode girar uma ficha. Você pode pegar uma ficha que já esteja aberta do tabuleiro e você pode girar quanto quiser, desde que ela pare retinho em direção ortogonal. E qual a terceira coisa que você pode fazer? Você pode trocar uma ficha aberta do tabuleiro por uma ficha da sua mão. Como é que funciona? Por exemplo, eu pego essa daqui e eu vou colocar essa daqui, eu já coloco no sentido que eu quiser. Então essa é a ação de trocar. Revisando, você pode abrir uma ficha, você pode girar uma ficha e você pode trocar uma ficha. Agora, se a ficha estiver embaixo de um peão, ou se a ficha for um buraco, ela não pode ser manipulada. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de falar. Se você manipula uma ficha que esteja fora da linha reta com um peão seu, você está dando ao seu oponente o direito de fazer 2 ações ao invés de uma na vez seguinte dele. Por exemplo, é a minha vez, eu tenho uma ação. Aí eu abro essa ficha aqui. Essa ficha não está em linha reta, nem horizontal nem vertical com esse peão, tampouco está em linha reta, horizontal ou vertical com esse peão.
Ou seja, eu abri uma ficha fora da visão. Isso significa que agora, na vez do jogador, ele vai ter duas ações para fazer. Tá? Então, o que eu poderia fazer para fugir disso daí, eu poderia abrir, por exemplo, essa ficha aqui. Está na visão do meu peão. O jogador, na vez dele, vai ter uma ação normal. Nada muda. E temos também a ação de manipulação de peão, que a única coisa possível que você pode fazer é mexer um peão em uma casa ortogonal, é mover. Vamos pegar esse exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Esse exemplo, esse peão. Eu posso mover ele para cá, ou para cá, para cá, ou para cá. Ortogonal. Tá? Então, vamos supor, eu mexi para cá, acabou a minha ação. E tem o pulo do gato, que é seguir a instrução. Se ao fazer a movimentação, o seu peão cai em uma ficha aberta, como por exemplo, eu vou mover daqui para cá, cai numa ficha aberta, significa que essa ficha tem uma instrução, que ela pode ser seguida ou não. Eu posso dizer assim, não vou continuar minha ação, terminei. E a minha ação para aqui. Ou eu posso, ao mover, seguir essa instrução, que é, vá para a próxima casa naquela direção. Que eu posso em cascata e seguindo instrução após instrução, até que eu decida parar, eu quero parar aqui, ou até que eu caia em uma casa que não tem mais instrução nenhuma. Por exemplo, até que eu caia aqui, uma casa fechada, ela não tem instrução que eu possa continuar seguindo. Mas tem também o controle, que você pode, com o seu peão, controlar um outro peão. E aí é a forma que você vai jogar o peão do seu oponente no buraco. Mas vamos ver como é que funciona o controle. Vamos fazer uma troca. Vamos fazer assim, ó. Vamos preparar uma coisa bem legal. Aqui. Eu vou mexer com esse peão. Meu primeiro movimento é ortogonal. Independente da ficha onde eu esteja, mesmo que essa ficha está dizendo vá para a diagonal, eu estou começando a movimentar com ele. É sempre uma movimentação ortogonal. Então eu vou, nesse caso, vir para cá. Sigo a instrução, venho para cá. Sigo a instrução, venho para cá. Sigo a instrução, venho para cá. Opa! Eu caí numa ficha já ocupada por outro peão. O que acontece? O primeiro peão, ele para nessa ficha, ele vai ficar aqui. E o segundo peão, ele é empurrado para o lado, ortogonalmente. Então, eu posso, por exemplo, empurrar ele para cá. A partir desse momento, eu estou controlando esse peão. Aí eu posso continuar seguindo o fluxo com ele, como eu fazia com o anterior. Que no caso aqui, ele diz, vá para a diagonal. Opa! Caí numa casa ocupada. Esse peão permanece onde está e esse peão é empurrado para o lado. Nesse caso, eu posso empurrar para cá e eu passo a controlar esse peão. Mas ele está numa ficha fechada, que não tem instrução nenhuma, eu não tenho nada a fazer, a minha ação acabou. E aqui, mais um exemplo de movimentação, mas dessa vez jogando o peão no buraco. Vamos fazer com essa ficha aqui. Essa ficha aqui se move para o lado. E agora eu vou seguindo as instruções. Vai para a próxima aqui, vai para aqui. Essa daqui, essa instrução diz, pule diretamente para a segunda ficha nessa direção. Então eu vou para a segunda ficha nessa direção, que diz, vá para cá. Opa, caí no mesmo lugar. Esse cara fica, esse cara é empurrado para o lado. Eu vou empurrar ele para cá. Tem uma setinha dupla, a instrução diz, pule para a segunda casa. Opa, joguei o jogador vermelho no buraco. Isso significa que eu ganhei um ponto, porque um buraco vale um ponto. Você lembra daquele poço sem fundo? Ele vale 3, tá? Então ele é uma peça que, se for jogada nela, ela já vale os 3 pontos que fecha a partida. Então existe um clímax quando você tem um poço sem fundo revelado. Só tem um só no jogo. Bem, o que acontece quando o peão do meu oponente cai no buraco? Eu joguei o peão do oponente no buraco. Como é a minha vez, eu vou fazer toda a ação. Eu recolho o buraco. Esse buraco vai ficar aqui como forma de pontuação. É um ponto para mim. Ele não entra mais em jogo, eu não posso mexer nele. E eu vou pegar uma ficha da minha mão qualquer. Eu vou virá-la, botar a face dela para baixo e vou ocupar o espaço que estava antes e levar o meu peão do adversário para lá. Então é assim que eu consigo
fazer um ponto. E vamos a mais um exemplo, talvez um tanto absurdo, mas eu preciso falar sobre ele. O que acontece se eu, não sei porquê, resolver jogar o meu peão no buraco? Vamos fazer um movimento. Fiz um movimento, caiu no buraco. E agora? A pontuação vai ser do meu oponente, mas como é a minha vez, eu que vou fazer todos os procedimentos. Que é, da mesma forma, tirar o buraco do jogo, vai ficar aqui como forma de ponto do meu oponente. Ele não pode usar essa ficha no jogo, é só uma pontuação. Eu vou escolher uma ficha dele, vou botar em jogo com a face voltada para baixo e o meu peão vem aqui para cima. Ou seja, eu dei um ponto para o jogador. E tem uma regra que pode acontecer, que é a regra do travamento. O que é a regra do travamento? Se você no tabuleiro, você não tem nenhum buraco aberto, pode ver, todas as fichas abertas não são buracos. Desconsidere a mão, tá? Só o tabuleiro aqui. Não há buraco. O que acontece? A única ação que pode ser feita no jogo é abrir. Os jogadores só podem abrir uma ficha. E nem importa se a ficha está fora da linha de visão ou dentro da linha de visão. É tudo ignorado e cada jogador vai abrir uma ficha por vez até que um buraco seja revelado. Quando o buraco aparecer, aí as regras voltam todas ao normal. Por exemplo, um abre aqui, outro abre aqui, aí um abre aqui, outro abre aqui. Opa, apareceu um buraco. O jogo destravou. Agora vamos jogar normalmente. Cada ficha tem a sua própria instrução. Por exemplo, essas fichas aqui de seta simples, elas simplesmente dizem: vá para a casa seguinte naquela direção. Se você tem uma ficha com mais de uma direção, ele permite que você escolha um sentido ou o outro. Se você tem uma ficha de seta dupla, por exemplo essa daqui, indica que, ao cair nela, você pode ir diretamente para a segunda casa naquela direção. Você pula para a segunda casa, você não passa por aqui, você não passou pelo que está no meio. Da mesma forma, vamos pegar o exemplo aqui. Se você cai numa seta tripla, você pode pular para a terceira casa diretamente na direção da seta. A ficha dupla, ela só pode ser seguida se ela cair em um lugar válido. Por exemplo, se esse peão mexer para cá, a segunda casa nessa direção não existe. Então essa instrução aqui é uma instrução que não pode ser seguida. O peão pararia aqui. Da mesma forma, por exemplo, essa seta tripla. Se o peão mexe nela e a terceira casa cai fora do tabuleiro, ela é uma instrução impossível de ser seguida. Então o peão dali não sairia mais. Essa ficha aqui, que tem um tracinho na ponta das setas, indicam que você pode levar o seu peão naquela direção, à escolha, mas sempre na última casa do tabuleiro. Então se você vem aqui, ou você pode mexer para cá, ou você pode mexer para cá. E tem também a ficha do cavalo, que faz com que o seu peão se mova em L igualzinho o cavalo do xadrez. Para quem não joga o xadrez, como é que funciona? O cavalo você vai mexer o seu peão duas casas em uma direção e vira uma para o lado. Então, por exemplo, você pode dois para cá e um para cá, cair aqui. Você pode dois para cá e um para cá. Ou dois para cá, um para cá. E assim vai sucessivamente. Ó. Assim, dois vira um. 2 vira 1, 2 vira 1. E esse é o movimento do cavalo. Bem, o que eu já expliquei, tem um buraco que vale um ponto e temos o poço sem fundo, que também é um buraco, né? Que vale 3 pontos. Caiu no poço sem fundo, acabou o jogo. Afinal, o jogo é queda de 3. E por último, e não menos importante, a estrela. A estrela tem duas funções. A estrela tem um conjunto de regrinhas específicas também. Ela tem duas possíveis funções. A primeira função é você poder teleportar entre as estrelas. Então, se você se mexe para uma estrela, você pode se teleportar para qualquer outra estrela aberta no tabuleiro. Essa é a primeira função. Qual é a segunda função? A segunda função é a cópia.
A estrela ela vai ser sempre uma cópia exata da ficha que ela está apontando com a ponta azul dela. Veja que a estrela, tem uma das pontas da estrela é azul. Então, o que acontece? Vamos pegar o exemplo dessa daqui. Se eu cair aqui, eu posso me teleportar ou eu posso usar essa ficha como uma cópia dessa, que é um cavalo. Então, eu posso, por exemplo, daqui me mover para cá, como se ela fosse um cavalo. Se ela tivesse virada para cá, ela seria uma cópia dessa daqui, que é uma seta de duplo sentido na diagonal. Então, se eu caio na estrela, eu posso me teleportar ou usar ela como cópia, que, por exemplo, aqui, que é uma cópia exata. Tá? Se uma estrela estiver copiando um poço sem fundo ou um buraco, ela não consegue teleportar ninguém para fora. Ela consegue receber teleportes, mas ela não consegue, por exemplo, cair aqui e vou me teleportar para cá. Não, não posso, porque o buraco prevalece. O fato dela ser um buraco prevalece sobre qualquer regra e se cair ali, caiu no buraco, é igualzinho. Por exemplo aqui, se eu cair aqui, eu caí num poço sem fundo, 3 pontos, acabou o jogo, o amarelo perdeu. Se a estrela estiver copiando o buraco, eu cair, por exemplo, vamos mexer aqui, eu mexo para cá, controlei o vermelho, empurro o vermelho para cá, opa, o vermelho caiu no buraco, porque essa estrela é um buraco. O que eu vou fazer? Igualzinho o buraco. Ela vai ser removida do jogo, ela vai funcionar como pontuação, não pode ser utilizada. Eu vou pegar uma ficha minha, substituir ela com a face voltada para baixo e devolver para o jogo. Isso aqui é um ponto meu, não posso usar na ação de troca. Tá? E quem fizer 3 pontos, ganha. E chegamos ao final desse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita, dá um like, se inscreve, compartilha. E se você quiser adquirir o Tortos, manda um e-mail para mim. Esse e-mail está aparecendo aqui. Muito obrigado por assistir e tchau!